Você sabia que o Bitcoin já passou por diversas narrativas e talvez até utilidades ao longo dos seus anos? Pois é isso que a gente vai falar hoje. 7 narrativas ou utilidades que o Bitcoin teve ao longo da sua história. Olá, eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e hoje eu vim te contar 7 narrativas pelas quais o Bitcoin já passou. Para você entender se isso faz sentido ou não, acho que a principal forma de a gente trazer uma analogia para você é com o fogo. O próprio ser humano, quando ele se depara com fogo, você começa a ver uma pequena utilidade nele, que seja para se defender, ou descobre que esse fogo é quente, queima, depois você começa a se aquecer com ele, depois você pensa em fazer, cozinhar os alimentos, né, em fazer um alimento ali mais tragável para o ser humano, e depois aquilo começa a ser um artigo de defesa ou até de forjar outros tipos de ferramentas. O fato é que o fogo ele passou ali pelas mãos do ser humano, tendo diversas utilidades ao longo do tempo. Eu acho que é a mesma coisa que a gente vê com o Bitcoin. O Bitcoin, quando ele nasceu ali em 2009, era uma tecnologia tão nova que as pessoas não sabiam para que ele servia. Ele tinha, óbvio, as suas características e as suas primeiras intenções, mas nem todas as intenções que foram inicialmente colocadas por Satoshi Nakamoto acabaram se concluindo, e inclusive o ser humano, a partir do momento que teve o domínio daquele fogo, no caso o domínio do Bitcoin, passou a ver outras narrativas, outras histórias ao redor daquilo e, obviamente, outras utilidades. É justamente isso que a gente vai explorar. Eu separei 7 narrativas aqui para você e acho que a primeira delas seria realmente o Bitcoin como dinheiro digital. Inclusive, o próprio Satoshi Nakamoto, quando ele publica o white paper, ele chama de Bitcoin, Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou seja, um sistema de dinheiro eletrônico digital ponto a ponto, ou seja, descentralizado, sem um órgão centralizador, mas sim, ele já envisionava essa visão de dinheiro digital. E aí o Bitcoin nasce, óbvio, com essa narrativa, mas essa não é a única narrativa que ele nasce, ou seja, no ano de 2009 a gente tem outras 2 narrativas que acompanham o Bitcoin. Mas só para finalizar a questão do nosso dinheiro digital, a gente está falando basicamente de um dinheiro que, assim como qualquer outra moeda, tem uma utilidade, uma função de troca. Você teria a possibilidade de comprar ativos, de, obviamente, guardar esse dinheiro e usar ele para outras coisas. No começo, o Bitcoin ele foi aceito por uma pequena parcela da população, só os nerds ali aficionados, os cypherpunks, mas à medida que aquele negócio foi evoluindo e principalmente se valorizando, as pessoas passaram a dar atenção a ele. Até que em um determinado momento, as pessoas começam a entender que a utilidade do Bitcoin, principalmente por não depender de nenhuma amarra fronteiriça, né, o fato de você conseguir mandar Bitcoin para qualquer pessoa no mundo sem a necessidade de identificar se ela está num país ou no outro, simplesmente usando uma base de dados própria, fez com que o Bitcoin se mostrasse como um meio de pagamento barato. Quer dizer isso? Quer dizer que eu poderia transacionar valores de maneira muito barata, e era sim realmente muito barato. Nos primórdios, o Bitcoin cobrava uma taxa muito pequena frente ao valor movimentado. Ainda é assim, mas você precisa movimentar ali algumas centenas de milhares de dólares para realmente ver um percentual extremamente pequeno sendo cobrado. E como o percentual não é cobrado percentualmente, na verdade um valor fixo ou quase fixo, você transmitindo $1, você transmitindo 0.00000 bitcoins ou 10 mil bitcoins, você vai pagar a mesma taxa. E isso acabou por matar essa segunda narrativa dos meios de pagamentos baratos, justamente porque quando você está falando de uma quantidade exorbitante de dinheiro, a gente está falando ali centenas, milhares, milhões, bilhões de dólares às vezes, você vai pagar o valor ali entre 5 e 10 dólares num período como esse, e num período até de euforia, uns 100 dólares, 120, mas mesmo assim vai ser irrisório perto do valor negociado, perto do valor transmitido. E é exatamente aí que o meio de pagamento barato continua funcionando, mas ele não é barato para todo mundo. E quando você está falando de transações um pouco menores, 7 a 10 dólares acabam sendo muito impactantes e, obviamente, 100 dólares nem se fala. A terceira narrativa que nasce basicamente junto com o Bitcoin é a nossa narrativa de e-gold, né? Ou ouro digital, ou ouro dos milênios. Por que essa narrativa surgiu? Essa narrativa ela surgiu pela ideia de que você tivesse ali uma espécie de reserva de valor no Bitcoin pela sua limitação de apenas 21 milhões de Bitcoins. Com essa limitação era muito fácil comparar com o ouro. Você está falando de um ativo ali que é escasso e programável,
no caso do Bitcoin, e um outro que é um ativo escasso ali e largamente entendido que é escasso justamente pela limitação que a natureza consegue proporcionar de ouro para a humanidade. Então, o e-gold foi uma possibilidade, uma narrativa ali que o Bitcoin se associou e, querendo ou não, ainda hoje permanece essa visão de que seria um ouro digital, né, um ouro dos milênios, mas óbvio, ela foi enfraquecida ao longo do tempo. E a nossa quarta narrativa, ela não é tão boa de admitir, mas sim houve um período em que o Bitcoin foi considerado o dinheiro da Darknet, né? O dinheiro sujo, o dinheiro que movimentava ali, era usado por negociadores de drogas e uma série de outras coisas erradas. Mas a gente entende por que essa narrativa começou. Um mercado ali chamado Silk Road, um Anonymous Marketplace, possibilitava com que as pessoas pudessem negociar qualquer coisa. E nesse qualquer coisa, se você teria a possibilidade de negociar coisas que você já negociaria em sites tradicionais, por que você iria usar Bitcoin ou Silk Road? Não fazia muito sentido, então aquele mercado ele acabou sendo dominado por pessoas que vendiam coisas ilícitas, né? Basicamente drogas. Você estava falando ali de um mercado extremamente profissionalizado, com até laudo de purezas nas drogas e que atraía muito as pessoas, e a principal moeda ali utilizada era o Bitcoin. E justamente naquele período passou a narrativa de que o Bitcoin era única e exclusivamente um dinheiro usado pela Darknet, pela Dark Web, pela Deep Web. E isso acompanha o Bitcoin em alguma instância até hoje, mas até por dados a gente consegue concluir que isso não se trata de uma falácia, não passa de uma falácia, né? A ideia de que quando você olha percentualmente, o Bitcoin negocia proporcionalmente muito menos valor com endereços ligados a coisas ilícitas do que os não ligados a coisas ilícitas. Justamente por isso, a gente entende que essa narrativa sumiu ao longo do caminho. O que existe hoje é basicamente um resquício dessa narrativa que não se encaixa na realidade. Inclusive, a gente consegue medir por dados isso. Esse dado que eu trouxe para você de percentualmente, menos de 1% das transações são ligados a endereços que realizam algo ilícito, da nossa Chainalysis. A nossa quinta narrativa do Bitcoin é a nossa base de dados programáveis. Não sei se você sabe, mas o Bitcoin ele é basicamente um livro-razão que indica os endereços e os saldos de cada um desses endereços. Então, se você pegar todos os endereços, somar a quantidade de Bitcoin, você vai saber quantos Bitcoins existem hoje atualmente minerados, né, produzidos no mundo. Então é uma base de dados que atualiza o saldo de todo mundo caso você, como usuário daquele endereço, mande dinheiro para alguém ou assine uma transação e aquele dinheiro passa a constar em outra carteira, naturalmente é atualizado nesse livro-razão. Se você pensar esse livro-razão com uma imensa planilha, a gente está falando basicamente de dados escritos, né? Você tem o endereço ABCDF tem 2 bitcoins, o outro endereço BCDEF tem 3 bitcoins e aquilo está atualizado. O que as pessoas mais esquecem é que esses dados, eles são textos, né? São coisas que você pode escrever. E é justamente aí que o Bitcoin também pode ser usado como uma base de dados programáveis. Houve uma época ali no Bitcoin que surgiu essa narrativa, basicamente podendo fazer com que as pessoas pudessem registrar qualquer coisa dentro desses endereços, dessas transações, justamente para ter uma base de dados programável. Você poderia salvar a dizer que tem um dado ali importante e vai ficar para sempre no blockchain. Essa narrativa ela acaba sendo uma narrativa que surge bem, mas por enfrentar alguns problemas, principalmente regulatórios, né, você não necessariamente teria dizer que os governos ou empresas ou pessoas poderiam reconhecer essa propriedade dentro do Bitcoin. Então ela nasce meio natimorto. Obviamente a gente entende que no futuro isso possa ainda ser usado, mas agora é uma das narrativas mais fracas que a gente tem no momento, essa base de dados programáveis. A sexta narrativa é de reserva de valor. Essa sim vale a gente perder um tempo, justamente porque quando a gente fala de narrativas do Bitcoin, a reserva de valor ela surgiu de maneira até mais recente e tomou conta do mercado por algum tempo. Por que eu falo isso? A gente teve basicamente ali uma rodada dessa reserva de valor sendo apresentada para o mundo pelo grande investidor Paul Tudor Jones, né? É um cara aí bilionário, com um fundo bilionário,
que lá por volta de 2020 defendeu a tese que o Bitcoin era um ativo que poderia ser uma reserva de valor, ainda não era uma reserva de valor completamente, mas dado o contexto em que você tinha o ouro como grande reserva de valor e o Bitcoin vindo pelas laterais, ali pelas beiradas, ele entendia naquele momento que o Bitcoin estava muito descontado frente a essa probabilidade ou market share que ele pudesse pegar do ouro. Então a reserva de valor frente às outras moedas e até o próprio ouro, ela começou a se espalhar ali no começo de 2020 e o que a gente viu em 2021 foi um acelero dessa narrativa, os investidores comprando essa ideia de ativo como reserva de valor, ou seja, que se sustentaria ao longo do tempo. E se você olhar a evolução do Bitcoin, pelo menos existe uma apreciação de valor, óbvio que uma reserva de valor não deveria variar tanto, não deveria ser tão volátil, mas quando você olha no agregado você consegue perceber isso. E inclusive, se você olhar pela quantidade de emissão de dinheiro, ou seja, de moeda fiduciária pelo mundo, você consegue vislumbrar ali uma reserva de valor de fato do Bitcoin. Mas não é só isso, o que a gente tem que entender também é que essa narrativa ela nasceu muito forte em 2021 e ela se enfraqueceu em 22, justamente porque no cenário em que você tinha a alta da inflação, em que uma reserva de valor pudesse de fato manter o seu poder de compra, ela se desvalorizou ali próximo de 70%. Isso com certeza põe a tese em xeque, põe a narrativa em xeque. Naturalmente, a gente como Bitcoiner, como pessoa que acredita no futuro desse mercado, a gente entende que é natural que isso aconteça com a própria evolução. O ouro também já foi em alguma instância bastante volátil, depois que ele adquiriu essa característica de ser uma reserva de valor, com o teste do tempo, é que ele realmente se provou essa reserva de valor com o tempo. A gente espera que o Bitcoin em algum momento atinja essa característica, até porque quando a gente olha para os investidores que estão dentro do mercado cripto, a ideia de que o Bitcoin seja uma reserva de valor é gritante. Quando você vê que um ativo caiu 70%, recuou 70% no preço, bateu quase 70 mil dólares e voltou ali para casa dos 15 mil dólares, e você tem basicamente hoje 73% dos investidores desse mercado são considerados investidores de longo prazo, você vê que intrinsecamente a esse ecossistema de cripto, as pessoas sim consideram o Bitcoin como uma reserva de valor. Por último, mas não menos importante, a nossa sétima narrativa do Bitcoin é um ativo descorrelacionado. O que é um ativo descorrelacionado? Quer dizer que é um ativo que não anda junto ou ao contrário a nenhuma direção de nenhum outro ativo. Parece complicado, mas fica tranquilo. Nessa tabela que você está vendo aí, você tem um comparativo do Bitcoin com os principais ativos do mercado, desde o S&P 500 ao petróleo, a commodities, aos bondes americanos, ao ouro, à prata, a Nasdaq, uma série de outras ETFs aqui que acabam de alguma forma sumarizando o mundo, e você vê que essa correlação é muito próxima de zero. Como você pode ver na tela aqui, a média de correlação do Bitcoin com outras classes de ativos é de 0,08 e não existe nenhuma outra classe de ativos com essa total descorrelação. Quanto mais próximo de zero, mais um ativo em relação ao outro não respondem na mesma direção, inclusive andam em momentos na mesma direção e às vezes em sentido oposto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um não explica o movimento do outro, ou seja, não existe correlação. E essa foi uma das narrativas mais fortes do Bitcoin um pouco antes de 2020 ali, quando a gente tinha um cenário em que o Bitcoin e os criptoativos não estavam na macroeconomia. O que a gente viu no ano de 2022 foi que essa narrativa foi de alguma forma destruída ou momentaneamente destruída, justamente porque o ano de 2022 foi marcado por uma total correlação do Bitcoin com os ativos de risco, como a Nasdaq e o S&P 500. Isso de alguma forma destrói totalmente a narrativa? Não. Quando você olha no histórico dos últimos 12 anos do Bitcoin, ele continua se mostrando um ativo descorrelacionado com todas essas classes de ativos. Ou seja, o filme mostra uma descorrelação. Quando você olha a foto desse ano de 2022, obviamente a correlação explode, ele chega muito próximo de 1, mas a gente já viu o Bitcoin se comportar junto ou andar junto com outros ativos por um tempo, para logo depois andar no sentido contrário e no agregado se mostrar uma classe de ativos descorrelacionada. E esse é o sétima narrativa. Todas essas que a gente apresentou para você, desde da primeira aqui, como o dinheiro digital, o nosso meio de pagamento barato, o e-gold,
o dinheiro da Darknet, a base de dados programável, a reserva de valor e, por último, os ativos correlacionados, elas em algum momento coexistiram, em algum momento elas foram mais fortes ou mais fracas e algumas acabaram sucumbindo ao longo do tempo, e a gente mostrou no primeiro gráfico aqui. Agora, o que a gente tem que entender é que essas narrativas acabam sendo um momento em que o Bitcoin volta em foco. O ano que vem é o ano do halving, é um ano que se discute justamente um ativo escasso, um ativo com emissão programada, um ativo que, frente à inflação, ele não pode ser inflacionado, ou seja, um ativo ali duro, né, um hard asset, e isso, obviamente, pode voltar à tona. As narrativas, de alguma forma, elas vão mudando, evoluindo ao longo do tempo e atingindo as pessoas ao redor do globo de maneira diferente, em momentos diferentes. O que a gente entende hoje é que para o Bitcoin entrar numa pujança, como foi o ciclo do halving anterior, a gente precisa de uma outra narrativa, que seria essa tal próxima narrativa do Bitcoin. E aí eu jogo a pergunta para você. Qual que você acha que pode ser a nova narrativa do Bitcoin? E também, quais dessas 7 narrativas que eu apresentei para você mais o apetece, mais o chama a atenção e mais fazem sentido para você no Bitcoin? Comenta aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!